Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A Páscoa, a ceia do Senhor e o maior no reino dos céus. Vamos procurar entender o relato bíblico e eu quero ficar neste relato de Lucas capítulo 22 a respeito daquele momento que foi dos últimos de Jesus aqui na terra. Era a época da Páscoa, Jerusalém estava cheia de multidões de estrangeiros e Jesus, ainda assim, por alguma razão, direção de Deus, escolheu ir para lá, mesmo porque como judeu, ele deveria ir para lá celebrar aquela festa da Páscoa. Era considerada a maior, talvez até 3 milhões de pessoas iam para Jerusalém, se aglomeravam e formavam uma massa humana. E Jesus não queria mais estar no meio daquela massa humana, ele já fez aquilo muitas outras vezes e agora era hora de dar os últimos retoques no discipulado dos seus. Jesus se afastou, ele começou um pouquinho antes da festa na casa do Lázaro, quando ressuscitou o Lázaro e depois deram uma ceia ali, um banquete para ele, aparentemente foi no sábado anterior e aí uma multidão ficou sabendo e quis ir lá para ver Lázaro, para encontrar Jesus e ali a perseguição dos líderes religiosos já estava feroz. Mas Jesus se afastou, ficou ali num canto para que ninguém pudesse achá-lo e se refugiou com os seus discípulos. O Evangelho de João tem alguns capítulos a respeito dessa época em que Jesus ficou mais a sós com os discípulos. Alguns chamam aquilo de o Santo dos Santos do ministério de Jesus. Quando ele já tinha, por mais de 3 anos, exercido o seu ministério, agora ele fica a sós com os discípulos para dar os retoques finais e depois ser entregue, preso e crucificado. Jesus, então, estava interessado em dar as últimas lições. Celebrar a Páscoa já era comum. Ele mandou que alguns discípulos fossem à frente para preparar a Páscoa. Não nos é dado saber, eu acho que os costumes judaicos já tinham mudado, eles não matavam mais o cordeiro. Eles comiam uma carne qualquer, simbolicamente, mas não praticavam mais aquilo de cada família matar um cordeiro. Senão uma multidão, digamos de 3 milhões de pessoas, quantos cordeiros não seriam necessários? Isso não acontecia mais. A Páscoa já não era celebrada com a morte de um cordeiro por família. E hoje os judeus não celebram mais assim, não existe mais esse conceito de morte de animal. Então chegou o dia, diz o relato bíblico, da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. E Jesus enviou então Pedro e o João com a ordem de que eles preparassem a Páscoa. Eles foram e perguntaram onde. Jesus deu mais um sinal, uma revelação de que eles encontrariam uma pessoa, um homem carregando um cântaro, e ele mostraria um espaçoso cenáculo mobilado. E há muita coisa que se pode dizer a respeito disso, mas o fato é que não sabemos a realidade. Aquele homem podia estar alugando, porque isso era comum, todos ali em Jerusalém procuravam ganhar algum dinheirinho em cima dos estrangeiros que vinham para a Páscoa, então alugavam pousadas, suas casas, quartos para as pessoas ficarem. Se até aquela época havia um espaçoso cenáculo, uma grande sala mobiliada, isso provavelmente seria por aluguel, que Jesus teria que pagar. Mas Jesus tinha uma bolsa
tinha dinheiro e mandou Pedro e João prepararem a Páscoa. E o João e o Pedro encontraram aquele homem como Jesus tinha revelado. Existe uma outra possibilidade de que aquele homem fosse alguém conhecido e que atendeu tão somente por querer obedecer a voz de Deus. De qualquer maneira, eu considero já um milagre. Na época de superlotação da cidade de Jerusalém, eles encontraram um grande salão disponível para celebrarem a Páscoa. Na hora, então, nós entendemos que já era ao pôr do sol. Jesus se pôs à mesa e disse: meus filhos, meus discípulos, eu tenho desejado ansiosamente comer com vocês essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois eu digo que é a última vez e não vou mais comer essa Páscoa até que ela se cumpra no reino de Deus. Quando é que ela vai se cumprir? Lá na ceia das bodas do Cordeiro, quando aconteceu o arrebatamento da igreja. Mas ali também, já tendo feito o ritual da Páscoa, Jesus introduziu um novo ritual. O apóstolo Paulo estabeleceu isso como uma norma para os cristãos. Em 1 Coríntios 11, eu ensino para vocês o que eu recebi do Senhor. Na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu, distribuiu e disse: isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Memória subentende que ele partiria e que os discípulos, sempre que fizessem isto, comessem a ceia, estariam lembrando o sacrifício de Jesus. Então a ceia do Senhor não é a Páscoa. A Páscoa dos judeus comemorava a saída do povo de Israel do Egito. Era uma festa que se seguia. Durante 7 dias eles comiam pães asmos. É interessante, cada detalhe é importante. Hoje está muito na moda o pão de fermentação natural. Quem come percebe o sabor bem diferente, um pão que não faz mal, não dá aquela azia, aquela fermentação muito ácida, é um pão bem mais saboroso, pão de fermentação natural. E há muitas padarias que já estão fazendo esse pão. O fermento natural é feito com o próprio trigo e água, deixa ali por 5 dias e as bactérias, aí os bacilos aí do ar vão ali fermentando durante cerca de 5 dias. Claro que depende da temperatura, das condições, mas então se forma aquele fermento natural. Depois mistura no restante da massa e faz-se aquela massa crescer, em geral no mínimo da noite para o dia, mas às vezes até mais tempo ainda, dependendo da temperatura. Então o pão com fermento natural é muito mais saudável. Mas o próprio fermento natural, porque eles aproveitam de um dia para o outro a sobra do fermento, com o tempo alguns bacilos, algumas bactérias mais fortes se sobrepõem às outras, até que apareça aí a famosa Saccharomyces cerevisiae, aí o fermento, esse fermento fortíssimo, que também fermenta o álcool, a cana para fazer o álcool, fermenta os pães com muita acidez, e então anualmente eles tinham que jogar fora esse fermento e começar um fermento novo. Isso era feito na época da festa dos pães asmos. Eles tinham que jogar o fermento antigo todo fora, passar uma semana para não ter nem lembrança mais daquele fermento, e então depois dos 7 dias começar tudo de novo. Isso era o propósito da festa dos pães asmos, uma renovação do fermento para que aquele fermento não ficasse viciado. Era um fermento novo. O apóstolo Paulo faz referência a este fermento novo. Mas
por esses 7 dias, então, eles comiam pão sem fermento. O pão sem fermento não pode ficar velho, porque ele fica muito duro, tem que comer feito na hora. Mas como eles estavam sem trabalhar durante uma semana, eles não trabalhavam, estavam se dedicando àquilo. Então comiam um pão fresquinho, quentinho, feito a cada dia. E era com esse pão que Jesus celebrou a ceia do Senhor, distribuindo para os discípulos. Quanto ao sangue, também era uma espécie de novidade, o sangue simbolizando a morte dele, o sangue derramado de Jesus. O vinho, o suco da uva que eles tomavam, simbolizando o sangue de Jesus. E então ele começou a explicar, isso é porque eu vou ser entregue. Daqui a pouco o Filho do Homem será entregue e eles vão matá-lo, mas no terceiro dia o Filho do Homem vai ressuscitar. Jesus percebeu que eles não estavam prestando muita atenção, não. Eles estavam envolvidos com uma outra conversa deles e Jesus entendeu. Era uma discussão sobre quem seria o maior entre eles. Quando Jesus entendeu isto, os discípulos pensavam que estava se aproximando o momento de uma intervenção sobrenatural de Deus e o reino de Deus chegar. E eles estavam discutindo já no reino de Deus quem seria o maior entre eles. Jesus percebeu, viu que eles não estavam entendendo nada, a gravidade do momento, como Jesus seria entregue, e começou a explicar e dar essa lição. No mundo é assim, as pessoas têm que lutar, disputar. Um time de futebol tem que lutar para vencer os outros. Na política, um partido tem que lutar para vencer os outros. Na vida comercial, é uma concorrência. Você tem que disputar para sobreviver e conseguir vencer os concorrentes e assim por diante. E na vida é uma luta, mas as pessoas lutam para ver quem é o maior, quem vai se sobressair, quem vai ser o campeão, quem vai vencer. É uma luta, mas entre vocês eu quero ensinar o caminho, é totalmente o contrário. Não é lutar para ser o maior, a luta é para ser o menor, aquele que vai ser o menor. A luta é assim, para ser o menor. E vocês são aqueles que têm permanecido comigo e têm sido humilhados junto comigo, e eu vou dizer para vocês, está reservada para vocês uma grande glória. Vocês participarão comigo do meu reino. Eu vou confiar a vocês o reino e vocês vão comer e beber a minha mesa no reino de Deus. Também vocês vão se assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Bem, eu quero fazer uma análise disto aqui. A Páscoa, a ceia e a luta para ver quem é o maior. Jesus já tinha deixado claro em outras ocasiões que o maior é o menor. Eu sou entre vocês como aquele que serve. Uma criança é o maior. Aquele que quer ser grande no reino de Deus, seja como uma criança, seja o que serve a seus irmãos. Essa dimensão está sendo perdida nas igrejas. Igrejas estão ensinando exatamente o contrário. Você tem que ser grande, tem que usar a confissão positiva, você tem que usar a fé e proclamar que você vai vencer, que vai ser o tal e que o mundo tem que estar subjugado, você tem que pisar no mundo, você tem direito de Deus, o que Jesus conquistou é para você ser grande aqui na terra, tome posse. Existem igrejas que estão ensinando exatamente o contrário. E quando nós tomamos a ceia do Senhor, é bom a gente lembrar, nós estamos comendo o corpo daquele que se fez o menor entre nós. Nós estamos bebendo o sangue daquele que foi humilhado, pisado e derramou o seu sangue no nosso lugar. Isso é exemplo para nós fazermos o mesmo, darmos a vida pelos irmãos, sermos servos dos irmãos. Não é para disputar posição na igreja, não é para disputar o microfone, quem vai ter mais oportunidade de falar, de aparecer,
quem vai ter o crachá mais importante, vai se vestir melhor para aparecer lá na frente. É quem for servo, buscar os irmãos, socorrer os irmãos, visitar os irmãos, amar os irmãos, ajudar os fracos, estender a mão para aquele que está caído. Isto é ser semelhante a Jesus. Ao tomarmos a ceia, nós vamos lembrar disto. Deus não tirou o povo de Israel do Egito para eles serem iguais ao Egito. Deus os tirou para eles serem um povo separado por Deus. Fê-los passar pelo deserto para que eles se humilhassem. O reino de Deus é dos humildes, bem-aventurados humildes, porque deles é o reino de Deus. Então Deus quer que a gente entenda isso, meu irmão. Cresça para baixo, seja servo dos seus irmãos, procure tarefas na igreja que ninguém faz, vai procurar o papel do chão, limpar aqui, passar o pano acolá, arrumar aqui, limpar as cadeiras, isso e aquilo. Vá servir a seus irmãos, vá visitar aqueles que não podem, vá ajudar os mais fracos. Isto é ser semelhante a Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Deu exemplo e mostrou que a gente deve lembrar. A ceia do Senhor é um memorial, é para você lembrar de ser como Jesus. Quando partir o pão, você é um pedaço desse corpo, desse pão, para você poder amar os outros. Procure amar os outros, não se separe, não tenha vida privada, vida individualizada, vida sua própria, mas misture a sua vida com a dos irmãos, seja uma carta aberta. Não seja egoísta, viva para os irmãos, abra mão, compartilhe com os irmãos o que você tem, vá visitar e participar da vida dos irmãos. Isto é ser semelhante a Jesus. E a ceia do Senhor nos faz lembrar isto. Deus quer que você se lembre dessas coisas, meu irmão, minha irmã.